Se tem uma coisa que anime sabe fazer como ninguém, é criar organizações que grudam na nossa memória como uma opening viciante. Grupos que não são só vilões ou aliados, mas símbolos, ideias, filosofias e, claro, fontes infinitas de sofrimento, hype e frases inesquecíveis. Hoje a gente vai viajar por essas organizações lendárias que mesmo anos depois você escuta o nome e já sente um arrepio otaku subindo pela espinha. Preparado? Então bora começar esse ranking em ordem decrescente, porque quanto mais perto do topo, mais impossível é esquecer. 10º lugar. A Mão de Deus, Berserk. Começando pesado, sombrio e traumático, temos A Mão de Deus, diretamente do universo brutal de Berserk. Esse não é um grupo que aparece toda hora, mas quando aparece, ele define o destino do mundo. A Mão de Deus é composta por entidades demoníacas que transcendem completamente o conceito humano de bem e mal. Eles são a personificação do destino cruel, da causalidade absoluta, aquela ideia aterradora de que tudo já está decidido, não importa o quanto você lute contra isso. Cada membro representa uma força quase divina, fria, distante e impiedosa. Fento, Void, Slann, Ubik e Conrad não precisam lutar o tempo todo. A simples presença deles já comunica uma mensagem clara e desesperadora. Não existe esperança aqui. Eles observam os humanos como peças de um tabuleiro cósmico, manipulando desejos, medos e ambições com uma facilidade assustadora. O eclipse é, sem exagero, um dos eventos mais traumatizantes da história dos animes e mangás. E é exatamente ali que a Mão de Deus mostra sua verdadeira face. Seres que oferecem poder absoluto em troca da própria humanidade, transformando sonhos em eternos pesadelos. Não há honra, não há misericórdia, apenas escolha e consequência. Eles não gritam, não correm, não demonstram pressa ou desespero. Eles sabem que o tempo está ao lado deles. Essa postura quase indiferente diante do sofrimento humano torna tudo ainda mais perturbador, porque deixa claro que, para eles, dor e desespero são apenas partes naturais do fluxo do mundo. É impossível esquecer a Mão de Deus porque eles representam algo que vai além do vilão clássico. Eles são o terror existencial puro, o medo de que o livre-arbítrio seja apenas uma ilusão. Se Berserk é um grito de revolta contra o destino, a Mão de Deus é o destino sentado em seu trono, observando e sorrindo. 9º lugar, Jupongatana, Samurai X. No 9º lugar, temos o lendário grupo de elite liderado por Makoto Shishio em Samurai X, o temido Jupongatana. Esse grupo é especial porque cada membro representa um tipo diferente de força, ideologia e loucura. Não são apenas espadachins fortes, são símbolos vivos de uma era que se recusa a desaparecer. Guerreiros moldados pela violência do período Bakumatsu e jogados em um Japão que tentava fingir que a guerra nunca existiu. Shishio queria que o Japão fosse governado pela lei do mais forte, sem hipocrisia, sem falsos ideais de paz. E seus 10 guerreiros eram a materialização perfeita desse ideal distorcido, cada um refletindo uma faceta do caos que ele acreditava ser a verdadeira natureza humana. Cho, Anji, Usui, Soujiro, cada um deles tinha uma personalidade marcante, um estilo único de combate e uma filosofia própria. Suas lutas não eram apenas confrontos físicos, mas embates de crenças, colocando o passado sangrento do Japão frente a frente com o desejo de um futuro mais pacífico. O arco de Kyoto não seria nem metade do que foi sem os encontros intensos, cheios de diálogo, reflexão e espadas colidindo com o passado. Cada batalha trazia consequências reais, feridas físicas e emocionais, que permaneciam mesmo após o fim do combate. O Jupongatana é inesquecível porque levou o conceito de grupo de vilões a um novo nível, dando tempo, peso narrativo e desenvolvimento para cada membro. Mais do que antagonistas, funcionam como espelhos distorcidos dos próprios heróis, mostrando o que eles poderiam ter se tornado se tivessem feito escolhas diferentes. 8º lugar, Homúnculos, Fullmetal Alchemist. No 8º lugar, temos os enigmáticos e perturbadores homúnculos, antagonistas centrais de Fullmetal Alchemist. Inspirados diretamente nos 7 pecados capitais, os homúnculos são muito mais do que vilões estilizados com poderes sobrenaturais. Eles são fragmentos da própria essência humana, criados artificialmente, mas carregados de emoções profundas, traumas não resolvidos e contradições que os tornam estranhamente humanos. Lust, Envy, Greed, Wrath, Pride, Sloth e Gluttony
não representam apenas pecados abstratos, mas desejos reais que todo ser humano já sentiu em algum momento. Cada um deles reflete uma fraqueza humana levada ao extremo, funcionando quase como um espelho distorcido da própria humanidade. E no centro de tudo está Father, a figura fria e calculista que busca a perfeição absoluta, tentando eliminar qualquer emoção considerada innecessária. Sua ambição não é apenas dominar o mundo, mas se libertar de tudo aquilo que o torna semelhante aos humanos, mesmo que isso custe incontáveis vidas. Os homúnculos são inesquecíveis porque Fullmetal Alchemist não trata o mal como algo simples ou distante. Aqui, o mal pensa, sofre, questiona sua própria existência e muitas vezes entra em colapso diante de suas próprias escolhas. Isso torna cada confronto mais doloroso, mais filosófico e muito mais marcante para quem assiste. Sétimo lugar, Luas Superiores. Demon Slayer. No sétimo lugar, temos as temidas Luas Superiores, a elite absoluta dos demônios comandados por Muzan em Demon Slayer. Esse grupo redefiniu completamente o conceito de chefes finais intermediários dentro dos animes de batalha. Cada lua superior é uma muralha quase intransponível, inimigos que exigem não apenas força, mas estratégia, trabalho em equipe e muitas vezes sacrifícios irreversíveis para serem derrotados. Diferente dos demônios comuns, as luas superiores mantêm suas posições por décadas, algumas por séculos, sem nunca terem sido substituídas. Isso cria um peso narrativo gigantesco. Quando uma delas cai, você sente que algo histórico acabou de acontecer. Akaza, Doma e Kokushibo não são apenas nomes poderosos, são presenças opressoras que dominam completamente o campo de batalha. Cada um possui uma filosofia própria sobre força, vida e morte, o que transforma suas lutas em confrontos ideológicos tanto quanto físicos. O passado trágico dessas figuras é revelado de forma cruel e impactante, mostrando como seres humanos quebrados acabaram se tornando monstros. Demon Slayer usa essas histórias para reforçar a ideia central da obra. Ninguém nasce um demônio, alguém se torna um. As luas superiores são marcantes porque cada confronto contra elas parece uma batalha final. Personagens queridos caem, limites físicos e emocionais são ultrapassados, e o espectador percebe que não existe vitória limpa ou sem perdas nesse mundo. Cada derrota deixa cicatrizes que permanecem até o último arco da história. Sexto lugar, os 10 Mandamentos. Nanatsu no Taizai. No sexto lugar, temos os 10 Mandamentos, o grupo de elite do clã dos demônios em Nanatsu no Taizai. Cada mandamento não é apenas um guerreiro absurdamente poderoso, mas uma lei viva, uma maldição ambulante que pune qualquer um que ouse ir contra o princípio que eles representam. Mentir, odiar, demonstrar fraqueza ou até agir com falsidade pode significar morte instantânea quando eles estão por perto. Esse conceito transforma qualquer confronto em algo extremamente tenso, porque não basta ser mais forte fisicamente. Os personagens precisam pensar, controlar emoções e até mentir para si mesmos para sobreviver às regras impostas pelos mandamentos. Starossa, Zeldris, Monspit, Derieri e companhia possuem presenças dominantes que fazem o campo de batalha parecer pequeno demais para tanto poder concentrado. Cada entrada deles muda completamente o clima da cena, trazendo aquela sensação clássica de não tem como vencer. Além da força bruta, o que realmente marca os 10 mandamentos são os seus conflitos internos e relações complexas. Lealdade, amor, culpa e traição se misturam dentro do próprio grupo, mostrando que nem mesmo os demônios escapam de sentimentos humanos. Os 10 mandamentos são inesquecíveis porque Nanatsu no Taizai conseguiu unir poder destrutivo com maldições conceituais e drama emocional. Eles não são apenas obstáculos para os protagonistas, mas peças fundamentais para a mitologia da obra, elevando o nível da história sempre que entram em cena. Quinto lugar, Genei Ryodan, Hunter x Hunter. No quinto lugar, temos uma das organizações mais icônicas, temidas e ao mesmo tempo queridas do fandom, o Genei Ryodan, também conhecido como Trupe Fantasma,
de Hunter x Hunter. A grande diferença da trupe fantasma para outros grupos de vilões é que eles não seguem regras tradicionais de moralidade. São ladrões, assassinos e criminosos de alto nível, mas entre eles existe um laço de união quase familiar, onde a lealdade ao grupo vem acima de tudo, até da própria vida. Cada membro da Aranha possui uma habilidade única, um estilo de combate extremamente criativo e uma personalidade fácil de reconhecer. Mesmo personagens que aparecem pouco conseguem marcar o espectador, seja pelo visual, pela Nen Ability ou pela postura fria diante da morte. Crollo Lucifer é um líder silencioso, carismático e assustadoramente inteligente. Ele não lidera pelo medo, mas pela confiança absoluta que seus companheiros depositam nele, criando uma dinâmica rara de se ver em organizações vilãs. O arco de York New City não seria nem metade do que foi sem o Genei Ryodan. A tensão constante, os jogos psicológicos e o choque entre a trupe, a máfia e os protagonistas elevaram Hunter x Hunter a outro nível narrativo. O Genei Ryodan é inesquecível, porque quebra expectativas o tempo todo. Eles conseguem ser monstruosos e humanos ao mesmo tempo, cruéis e leais, vilões que não pedem desculpas por quem são, e exatamente por isso permanecem gravados na memória de qualquer fã de anime. Quarto lugar, os Espada, Bleach. No quarto lugar, temos os Espada, a temida organização de arrancars de elite apresentada em Bleach, responsável por elevar drasticamente o nível de ameaça da obra. Sob o comando frio, calculista e manipulador de Aizen, criando uma dinâmica imediata de respeito, medo e expectativa sempre que um novo espada aparece em cena. Mas o mais interessante é que esse número não simboliza apenas poder bruto, e sim o grau de desespero que cada espada representa. Cada um deles encarna uma forma diferente de vazio existencial, solidão ou perda, conectando o conceito de Hollow diretamente às emoções humanas mais profundas. O Ukiyoha, Greenjaw, Stark, Haribel e Baragan não são apenas antagonistas fortes, são personagens com conflitos internos claros e visões próprias sobre vida, morte e propósito. Muitas de suas lutas são marcadas mais por diálogos carregados de significado do que apenas por golpes espetaculares. O confronto entre Ukiyoha e Ichigo, por exemplo, se tornou um dos momentos mais icônicos de Bleach, explorando o conceito de coração, humanidade e monstros de forma brutal e emocional. Não é exagero dizer que esse arco definiu a identidade da série para muitos fãs. Os Espada também trouxeram batalhas longas, trilhas sonoras memoráveis e transformações que ficaram gravadas na mente do público. Cada liberação de ressurreição era tratada como um evento, aumentando ainda mais o hype em torno do grupo. Os Espadas são inesquecíveis porque conseguiram unir estética marcante, poder esmagador e profundidade temática. Eles não foram apenas vilões de um arco, mas personagens que ajudaram a consolidar Bleach como um dos grandes shonens da história, deixando cicatrizes emocionais que permanecem até hoje no coração dos fãs. Terceiro lugar, Akatsuki, Naruto Shippuden. No terceiro lugar, temos uma das organizações mais icônicas de toda a história dos animes, a Akatsuki, apresentada ao longo de Naruto e consolidada de forma lendária em Naruto Shippuden. A Akatsuki chamou a atenção desde o primeiro momento por sua estética inconfundível. O manto negro com nuvens vermelhas virou símbolo instantâneo de perigo, luto e ameaça iminente. Bastava um membro aparecer na tela para o clima da história mudar completamente. Cada integrante da Akatsuki é memorável por si só. Não existe elo fraco dentro da organização. Itachi, Pain, Deidara, Kisame, Sasori, Conan, Hidan e Kakuzu possuem personalidades, habilidades e filosofias únicas, tornando cada confronto imprevisível e carregado de significado. O grande diferencial da Akatsuki é que ela não é formada apenas por vilões malignos. Muitos de seus membros são personagens profundamente trágicos, marcados por guerras, perdas e escolhas impossíveis. Isso faz com que o espectador, em vários momentos, questione quem realmente está certo ou errado. Pain carrega uma visão distorcida de paz baseada na dor,
enquanto Itachi se sacrifica silenciosamente por algo maior que ele mesmo. Esses ideais conflitantes dão a Akatsuki uma profundidade emocional rara dentro do gênero shonen. Além disso, a organização funciona como um elo narrativo que conecta praticamente todos os grandes eventos da série. A captura dos bijus, as guerras ninjas e até o crescimento dos protagonistas giram direta ou indiretamente em torno das ações da Akatsuki. A Akatsuki é inesquecível porque transformou antagonistas em protagonistas emocionais da própria história. Eles não apenas enfrentaram os heróis fisicamente, mas desafiaram suas crenças, valores e visões de mundo, garantindo seu lugar eterno no imaginário de qualquer fã de Naruto. Segundo lugar, Forças Especiais Ginyu Dragon Ball Z. No segundo lugar, temos uma das equipes mais carismáticas, excêntricas e inesquecíveis de todos os tempos, as Forças Especiais Ginyu, diretamente de Dragon Ball Z. À primeira vista, eles parecem apenas vilões caricatos, com poses exageradas e falas teatrais, quase como se tivessem saído de um tokusatsu perdido no espaço. Mas esse tom descontraído esconde uma verdade importante. As Forças Ginyu eram, naquele momento da história, uma ameaça real e extremamente perigosa. Cada membro possui uma habilidade absurda para a época. Recoome com sua resistência insana, Bertha com a velocidade sobre-humana, Jace equilibrando força e técnica, Guldo com seus poderes psíquicos roubados e, claro, o Capitão Ginyu com sua habilidade icônica de troca de corpos. Esses poderes criaram lutas memoráveis no planeta Namekusei, elevando a tensão e mostrando que os protagonistas ainda tinham um longo caminho pela frente. Foi ali que muitos fãs perceberam que Dragon Ball Z não estava brincando quando o assunto era escalar poder. Outro ponto marcante é o contraste entre o humor das poses sincronizadas e a brutalidade dos combates. Essa mistura única fez com que as Forças Ginyu se destacassem como algo totalmente diferente de qualquer outro grupo vilão da franquia. Além disso, eles ajudaram a definir o ritmo do arco de Frieza, servindo como um obstáculo perfeito antes do confronto final. Sem as Forças Ginyu, o impacto da transformação em Super Saiyajin talvez não tivesse sido tão forte. As Forças Especiais Ginyu são inesquecíveis porque representam a essência de Dragon Ball Z: ação intensa, personagens marcantes, exagero visual e diversão pura. Mesmo décadas depois, suas poses continuam sendo imitadas, parodiadas e celebradas por fãs do mundo inteiro. Primeiro lugar, Equipe Rocket, Pokémon. E no primeiro lugar, a equipe que simplesmente ninguém esquece, não importa quantos anos passem. A Equipe Rocket, diretamente do universo de Pokémon. Jessie, James e Mew são praticamente protagonistas paralelos da série. Eles aparecem em quase todo o episódio, sempre com planos mirabolantes para roubar o Pikachu, sempre falhando de forma espetacular e sempre voltando no episódio seguinte como se nada tivesse acontecido. O carisma do trio é absurdo. Jessie com a ambição exagerada, James com seu coração mole e passado inesperadamente trágico, e Mew, um Pokémon que fala por amor, já seriam memoráveis separadamente. Juntos, eles se tornam simplesmente icônicos. A equipe Rocket não é uma ameaça real no sentido tradicional, mas cumpre um papel narrativo essencial. Eles dão ritmo à história, aliviam a tensão entre arcos mais pesados e criam uma sensação de familiaridade que acompanha o espectador desde a infância. Outro ponto que torna a equipe Rocket tão marcante é a persistência quase heróica do trio. Eles perdem sempre, mas nunca desistem. Em um mundo onde vilões são derrotados e desaparecem, eles continuam tentando, episódio após episódio, movidos por sonhos absurdos e uma lealdade inaquebrável entre si. Além disso, o lema da equipe Rocket é uma das falas mais reconhecíveis da história dos animes. Basta ouvir as primeiras palavras para que qualquer fã complete o resto automaticamente, sem pensar duas vezes. A equipe Rocket transcendeu o papel de vilã e virou parte da identidade de Pokémon. Crescemos com eles, rimos com eles e, no fundo, aprendemos que falhar não é o fim, desde que você continue tentando. Por tudo isso, a equipe Rocket é a organização mais marcante dos animes. Não pela força, não pelo medo, mas pela constância, pelo carisma e pelo vínculo emocional que criou com gerações inteiras de fãs ao redor do mundo.